Bem-vindos ao Turismo em Destaque da semana em que começámos a desconfinar. Devo começar por dar aqui uma nota prévia para sublinhar aquilo que tantas e tantas vezes tenho feito em anteriores episódios, que é que a saúde humana, a vida humana, está sempre em primeiríssimo lugar e, portanto, deve ser sempre o primeiro aspecto a condicionar toda e qualquer das nossas decisões. E, sobretudo, porque estamos a falar após termos vivido uma situação que decorreu do período de Natal e de Ano Novo, em que houve um maior abrandamento, por assim dizer, por parte das autoridades, das medidas que as autoridades sanitárias nos foram solicitando e uma interpretação mais extensiva da parte de todos nós do alívio dessas mesmas medidas, que conduziram a 2 meses de uma grave e complexa situação do ponto de vista da saúde pública, com reflexos, infelizmente, muito negativos, quer da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, quer no número de infectados, quer, no caso mais dramático, no número bastante elevado de óbitos que o país acabou por registar. E que números esses e situação essa que teve um conjunto vasto de reflexos, desde logo que nos levou a este novo segundo grande confinamento, por assim dizer, mas também que, se olharmos, por exemplo, do ponto de vista turístico, cuja imagem externa é tão importante, levou a que Portugal fosse falado no mundo inteiro pelos piores motivos, exatamente pela situação dramática que o país acabou por viver. Ora, portanto, perante este quadro, e apesar agora de estarmos com números francamente melhores, não quer dizer que o vírus tenha sido erradicado. Ele continua aí à espreita, e, portanto, há que estarmos atentos e justifica-se assim que este programa seja feito, como é dito na pergunta, a conta-gotas ou, se quisermos, com maior prudência. Aliás, até porque o mesmo se funda e assenta muito naquilo que a comunidade científica nos tem vindo a transmitir e que, portanto, é bom que nós olhemos para quem sabe, para quem tem estado a estudar a fundo este problema e para quem está na linha da frente e possamos, porque é quem, melhor do que ninguém, nos pode aconselhar. Contudo, e isto quer dizer que cada um de nós vai ser responsável, ou seja, nós não estamos num fim de um caminho, muito pelo contrário, estamos no início de um novo percurso, de um novo ciclo. E início de ciclo esse, onde cada um de nós vai ter um papel muito, muito importante na limitação do número de infecções e no conseguirmos manter o vírus, de alguma forma, por assim dizer, controlado. Contudo, como eu estava a dizer, as necessidades do turismo não dependem apenas e tão só do nosso comportamento, seja individual, seja enquanto país, mas também do desempenho de todos os outros países. E daquilo que nos é dado a ver, daquilo que nós conseguimos ver, é que, por um lado, temos situações e temos países que já anunciaram, até pelos planos de vacinação que têm em curso e que estão a correr francamente bem, que já anunciaram medidas muito concretas e apontaram até datas de abertura, nomeadamente à atividade turística, como acontece, por exemplo, com o caso do Reino Unido, que anunciou que, a partir de 17 de maio, as viagens internacionais poderão voltar a ser permitidas e situação que irá ser reavaliada em meados de abril, mais em concreto dia 12 de abril, mas que, ao que tudo indica, até porque já tem uma parte substancial da sua população vacinada, quer dizer que, à partida, poderão estar nessas condições. No entanto, e ao invés destas boas notícias, também temos tido notícias menos boas, como seja o agravamento da situação em França, ou até, inclusivamente, a Itália, que ainda domingo passado, e iniciou ontem, segunda-feira, um novo confinamento, o que, obviamente, a todos nos deve deixar alerta, porque aquilo que sucede nos países relativamente próximos de nós poderá mais tarde ou mais cedo aqui chegar e, portanto, obviamente que, mesmo que não chegue, tudo isto acaba por condicionar e por limitar, nos casos em que tal venha a acontecer, a evolução do turismo e, portanto, com consequências naturais também para nós, uma vez que somos um país eminentemente receptor de fluxos turísticos. Para além disto,
Obviamente que temos os planos de vacinação que estão em curso, mas que infelizmente durante este primeiro trimestre têm vindo a ficar limitados pela ausência de entrega de vacinas de acordo com aquilo que estava contratado com as farmacêuticas. E, portanto, a expectativa é que agora, no segundo trimestre, portanto, a partir já do início do mês que vem, coincidindo com a reabertura pós-Páscoa que progressivamente o país vai ter, que possamos, de facto, começar a ter as vacinas a chegarem em quantidade suficiente para que possamos não só vacinar a nossa população e, portanto, resolvermos do ponto de vista da saúde pública ou colocarmos numa situação melhor, mas também para que isso nos ajude a passarmos para o exterior uma mensagem de maior confiança, de maior segurança a todos aqueles que neste momento estão a considerar e a pôr a hipótese em nos virem visitar e assim podermos almejar em termos um verão com mais dinâmica turística do que aquele que tivemos no ano transato. Se tivéssemos que escolher uma grande novidade deste novo anúncio de pacote de medidas de apoio à economia e às empresas que foi anunciado, aquela que escolheríamos é exatamente que não houve, por assim dizer, nenhuma grande novidade, já que estamos perante uma extensão, se quisermos, ou uma prorrogação de medidas que já estavam em curso ou que já tinham vindo a ser aplicadas e que, de uma forma geral, não nos trazem nada de novo, nem nenhuma alteração substancial, apenas um alargamento dos montantes, dos prazos, dos acessos, por assim dizer, é basicamente aquilo que nos foi transmitido pelo Governo no final da semana passada. E, portanto, estamos perante, mais uma vez, uma mão cheia de anúncios, aliás, na continuidade de pacotes de medidas anteriores, procurando o Governo, com estes anúncios, passar uma imagem de grande rapidez, de grande eficácia em termos de opinião pública, ou seja, que está atento à situação, mas também que tem uma grande preocupação, seja com a economia, seja com as empresas, seja com o próprio emprego, só que deixa de fora, portanto, ficando sempre a faltar aquilo que eu considero mais importante, que é definir e dizer logo, com clareza, quais são as regras do jogo. E as regras do jogo, como sabemos, são definidas sempre pela regulamentação. E, portanto, quando não temos regulamentação, não sabemos bem aquilo com que podemos contar e o que é que daí virá, como à semelhança, aliás, do que tem acontecido com pacotes de estímulos anteriores. E, portanto, é aqui que tudo acaba por ser decidido, muitas das vezes, e se pegarmos nas experiências anteriores, e por exemplo nesta última que foi anunciada em dezembro e cujo houve muitas medidas que só recentemente entraram em funções ou em eficácia ou começaram a chegar às empresas e, portanto, tudo isto demora, por um lado, muito tempo, seja porque depois acaba por trazer surpresas, porque inclui algumas coisas e exclui outras que não estavam ou pelas quais tinham-se criado falsas expectativas e, portanto, que não estavam a ser contadas como os agentes económicos, seja até por algumas aberrações que esta regulamentação acaba por trazer, como é os casos que já aqui tínhamos falado, dos hotéis não poderem abrir as suas salas para dar pequenos almoços aos seus hóspedes ou dos estabelecimentos de restauração não poderem em regime de delivery ou de takeaway, poder vender bebidas, coisas que de facto não se entende e que esperemos que agora, neste novo pacote, possam vir a ser finalmente corrigidas, porque são, como eu disse, aberrações totais. Se quisermos encontrar aqui, por assim dizer, uma meia boa notícia, é a possibilidade de se vir a ser contemplados pelos apoios, quem foi, nomeadamente no caso do acesso ao layoff simplificado, quem foi mais afetado por razões de paragem de outras atividades, portanto não da atividade em si diretamente, mas de atividades terceiras, ou de interrupções de cadeias de abastecimento, ou de suspensão ou cancelamento de encomendas. Isto quer dizer, e pelo menos a título de exemplo, espera-se que, por exemplo, um setor que não esteve encerrado, mas também não podia beneficiar do acesso ao layoff simplificado, que era a hotelaria, mas que não havia mobilidade, porque turismo internacional, fluxos são praticamente inexistentes e do ponto de vista interno havia condicionamentos múltiplos à mobilidade das pessoas, portanto que possam, por exemplo, a partir de agora, no caso dos hotéis, por exemplo, aceder ao layoff, ao mecanismo do layoff simplificado e, portanto, aguardamos que assim seja,
que nesta nova regulamentação não volte a trazer algumas destas surpresas. No entanto, há uma coisa que é um facto. Faz agora um ano que estamos a viver em situação de pandemia e, infelizmente, o nível dos apoios que o Governo tem concedido não estão ainda nem de perto nem de longe de acordo com as necessidades que o tecido económico, que o tecido empresarial e, sobretudo, que aquele que está ligado ao turismo como a atividade que mais sofreu com toda esta pandemia, não atingiram estes apoios os níveis que deviam atingir, nomeadamente nas verbas a fundo perdido, e que, infelizmente, ainda não vai ser desta que vão ser corrigidos, e o que pode continuar a pôr em causa qual a nossa capacidade empresarial que vamos ter do ponto de vista turístico para aproveitarmos os ventos da retoma, mal eles comecem a soprar. Reencontramos-nos para a semana. Até lá, cuide de si, cuide dos outros.